Oi, tudo bem? Espero que sim. Aqui tá tudo certo. Eu sou o Caio César Cremonini, sou professor aqui do CD Concurso. Deixa eu ver, passou a imagem. Sou professor aqui do CD Concurso, sou professor de periodontia, sou especialista em periodontia e implantodontia, mestre doutor em periodontia pela USP, professor da Universidade 9 de Julho, de cursos de pós-graduação e aqui já parceiro do CD Concursos há 2 anos, né, Darcy? Acho que 2 anos. Bom, a nossa abordagem vai tentar ser o mais objetiva possível dentro da banca que aborda as questões de periodontia lá do concurso de Florianópolis, que é um concurso que vai ser bem concorrido e é interessante vocês entenderem os conceitos periodontais justamente para que vocês consigam acertar questões que podem muitas vezes definir ou não a conquista de uma vaga. Então, primeira parte essencial quando a gente fala de periodontia e é algo que despenca em concurso público é a anatomia e histologia do periodonto. A gente sabe que o periodonto é dividido em periodonto de sustentação e de proteção, sendo o de sustentação basicamente gengiva inserida, gengiva marginal livre. E os periodontos de sustentação dividido em cemento, osso alveolar, cemento radicular, né? É interessante a gente falar o sobrenome, osso alveolar e ligamento periodontal. Então, já falamos isso. Observem que aqui a gente consegue observar na imagem a diferença entre gengiva e osso alveolar e o espaço entre a estrutura dentária e o osso alveolar é preenchido pelo ligamento periodontal, que tem várias inclinações de fibras, né? É importante a gente pensar de maneira bem breve, entender que o cemento, apesar de cobrir toda a superfície radicular, ele tem uma origem embriológica diferente em relação à raiz do dente. Então, por isso, o folículo, como ele envolve todo o órgão do esmalte, né, o desenvolvimento da estrutura dentária, o folículo é o que compõe as estruturas de suporte. Então, o periodonto é oriundo do folículo dentário, diferente da papila, que dá origem à dentina e polpa, e o órgão dental, que dá origem ao esmalte. Clinicamente, do ponto de vista macroscópico, é isso que a gente observa no nosso dia a dia com os nossos pacientes, e esse é o periodonto de proteção, que compõe a gengiva, né? Então, basicamente, a gente tem a gengiva marginal, que circunda o dente. Observe que ela não tem o aspecto de casca de laranja, apesar de ter coloração rosa pálida, que é algo que acontece, né, ao pontilhado de casca de laranja, com a gengiva inserida. E o que separa a gengiva inserida queratinizada, certo? Tem queratina, da mucosa alveolar é a linha mucogengival, né? Que clinicamente a gente consegue ver bem a diferença pelo fato da linha mucogengival separar a estrutura queratinizada, gengiva, da mucosa alveolar não queratinizada. E nos espaços interdentais nós temos a gengiva papilar ou interdental, a papila gengival, né? Que preenche esses espaços interdentais, definida pela altura da crista óssea e pontos de contato. Nessa situação, entre as duas estruturas, a papila é quem vai preencher esse espaço. E observem bem nessa imagem que a linha mucogengival ela delimita bem, né, o tecido gengival da mucosa alveolar. E existe também a delimitação da gengiva marginal livre da gengiva inserida, composta pela ranhura gengival. Observe nessa imagem, que isso acaba sendo bem claro, que nós vemos o aspecto de casca de laranja e uma linha bem delimitada que está normalmente numa posição coincidente à junção esmalte-cemento do dente em questão. A gengiva interdental, que é a gengiva papilar, ela é formada por conta, principalmente para preencher os espaços interdentais, e ela vai, como eu havia dito agora há pouco, ficar posicionada entre a crista óssea e o ponto de contato. E nos dentes anteriores ela tem formato piramidal e dente posterior ela tem um formato trapezoidal. Por que isso é importante? O formato trapezoidal ele
tem esse formato, porque concordem comigo que há um ponto ou até mesmo uma área de contato em relação aos dentes posteriores, tipo pré e molar. Tem uma área de contato maior entre os dois dentes. E a gengiva interdental, além de compor a papila, ela tem toda uma plataforma que fica posicionada abaixo, no caso apicalmente, ao ponto de contato. Consequentemente, essa área é o que é composta pelo col, que é essa gengiva que está abaixo do ponto de contato, ou apicalmente ao ponto de contato, e está compondo o espaço interproximal, que é o que a gente consegue observar aqui. Olha o col. Nós temos aqui a gengiva vestibular, a gengiva palatina, no caso a papila, né, correspondente à papila, e a gengiva interdental compõe toda essa estrutura interna abaixo do ponto de contato. E por isso ela tem esse formato trapezoidal, diferentemente do formato piramidal que constitui a gengiva dos dentes anteriores. Bom, pensando agora em epitélio sucular e sucogengival, nós temos em relação à estrutura 3 tipos de epitélio. Nós temos o epitélio oral, o sucular e o juncional. O oral é esse epitélio mais externo, voltado para a cavidade oral. O epitélio sucular, que está voltado para o suco gengival e estrutura dentária. E o epitélio juncional, que adere à estrutura dentária. Então, quando a gente pensa nesses 3 epitélios, a gente pensa em suco gengival. E quando a gente pensa em epitélio juncional, a gente pensa em adesão da gengiva, que é o periodonto de proteção, à estrutura dentária. Suco gengival, ele é muito importante porque é por onde células de defesa e componentes do sangue adentram e se exteriorizam em relação ao suco gengival. Se exteriorizam do corpo e adentram no suco. Então, consequentemente, esse epitélio tem que permitir que haja esse transporte de fluidos e de componentes orgânicos. Logo, ele tem que ser não queratinizado. E o epitélio juncional tem que aderir à superfície dentária. Logo, ele tem que ser não queratinizado. O epitélio que vai suportar os esforços mastigatórios e os traumas é o epitélio oral. Logo, ele é queratinizado. E todos os 3 são epitélios pavimentosos, pois as células estão achatadas. Puxa, fugiu a palavra. Estratificado. Todos eles são pavimentosos, estratificados, sendo o juncional e o sucular não queratinizado e o oral queratinizado. Pode continuar? Bom, beleza. O epitélio oral externo é pavimentoso, estratificado, queratinizado, porque tem a camada externa de queratina, pelo fato de suportar esses esforços mastigatórios diários, e ele tem várias camadas. Sendo a camada mais próxima da lâmina basal, isto é, a comunicação entre o epitélio e o conjuntivo, a camada germinativo-basal. Essas células, essa camada é uma camada que tem um alto metabolismo, em que as bactérias se multiplicam, né, e se exteriorizam para a outra camada. Então, esse processo que a célula muda de forma e função é o que nós chamamos de diferenciação celular. Então, ela sai da camada basal, vai para a camada espinhosa, que é a camada principalmente de estruturação do epitélio. Depois da espinhosa, nós temos uma maior diferenciação para compor a camada granulosa. Nessa camada, a grande produção de grânulos de cerato e hialina ou de queratina no citoplasma da célula. O citoplasma fica rico. Quando ela chega na camada córnea, a célula se esfolia, libera a queratina e sofre apoptose. Então, a camada córnea, eu já tenho apoptose celular para exteriorização desses grânulos de queratina. O epitélio juncional, ele também é estratificado, pavimentoso, só que não queratinizado. Ele tem de 3 a 14 células de camadas. Então é um epitélio extremamente fino. E ele garante
por M-desmossomos, que são proteínas contidas em seu citoplasma. Por esse M-desmossomos existe a adesão dessas células sobre a superfície radicular. A adesão entre células epiteliais se dá por desmossomos. Epitélio e superfície radicular, M-desmossomos. E claro que existe sempre subjacente ao epitélio um tecido conjuntivo, já que o epitélio é avascular. Quem garante a nutrição do epitélio é o tecido conjuntivo, que é composto principalmente por fibras colágenas, de colágeno tipo 1, né, produzido pelos fibroblastos, célula mais densamente, que mais povoa o tecido conjuntivo, né? Eu tenho também fibras, além das colágenas, aceticulares e oxitalânicas. 32% tem por nervos e vasos sanguíneos. Sim, super denso de vasos, tem muita vascularização. Quando eu tenho uma inflamação periodontal, eu tenho uma mudança desse constituinte do conjuntivo, ele fica menos denso do ponto de vista de colágeno e fica mais rico em células de defesa. Eu tenho célula como fibroblasto e várias células de defesa que em saúde compõem o tecido conjuntivo, mas em doença eles vão constituir uma porcentagem muito maior, como por exemplo linfócito, neutrófilo, plasmócito, macrófago e mastócitos. Muito bem. O tecido conjuntivo, do ponto de vista também microscópico e estrutural, contém diversas fibras conjuntivas que compõem uma rede, uma trama de fibras. Por exemplo, temos as fibras circulares. Observem que as fibras circulares nessa imagem e nessa são representadas por pontos. Por quê? Porque elas circundam toda a superfície dentária. As dentogengivais, que se inserem, que aí a gente fala a real inserção conjuntiva, que aí entra a outra estrutura do periodonto de proteção que se insere no dente. Então nós temos duas estruturas, o epitélio juncional, que é uma célula, e as fibras conjuntivas do conjuntivo, que não são células e sim fibras que se inserem no tecido conjuntivo. Fibras dentogengivais, adentoperiosteais, que elas migram apicalmente, e as transeptais, que elas estão posicionadas coronariamente em relação à crista óssea, unindo duas estruturas dentárias, dois dentes diferentes. Então, primeira questão que a gente pode falar relacionada à banca que vamos abordar e que vocês devem estudar e estarem focados para o próximo concurso. O epitélio que realiza a adesão entre a gengiva e o dente denomina-se, então quer dizer, são três epitélios. Tem o oral, que é queratinizado, o sucular, que não é aderido, e o epitélio juncional, que se adere por M-desmossomos. Logo, entender um pouquinho de histologia não é nenhum conhecimento profundo, já matou a questão, certo? Outra questão, o tecido conjuntivo gengival é composto, em sua maioria, porção de... Então quer dizer, o que é? É célula de defesa? Não. Tem bastante vaso sanguíneo e nervo? Tem. Mas o que predomina? 60%. Fibras. E é o que mais constitui o tecido conjuntivo. As células são espaçadas. Então, se a pergunta fosse qual é a célula que mais povoa o tecido conjuntivo, seria fibroblasto. Agora, a maior constituição, fibras colágenas, que são produzidas pelo fibroblasto. Bom, vamos falar agora um pouquinho do cemento radicular. O cemento é um tecido calcificado especializado que recobre a superfície radicular. Existem 4 tipos de cemento, né? E ponto importante, ele tem um crescimento contínuo durante a vida. Não é que ele não sofre remodelação, ele sofre rara remodelação, principalmente em lacunas de reabsorção, que aí invariavelmente eu tenho um novo depósito de cemento, principalmente o cemento celular de fibras intrínsecas, né? No ligamento periodontal, que está logo adjacente à superfície radicular, eu tenho células totipotentes que podem se diferenciar em cementoblasto. Então nessas lacunas de reabsorção, sim, eu posso ter novo depósito de cemento, né?
É importante que ele tenha uma estrutura mineral de 65%, então bem semelhante à dentina, bem semelhante ao osso, e 25% matriz orgânica e 10% de água. Ponto importante, 25% de matriz orgânica. Adivinha o que é a matriz orgânica? Colágeno. Tipo 1. Igual. Na verdade, quando você pensa em estrutura do periodonto, todas as estruturas são compostas de colágeno, com exceção do epitélio. Todas elas têm pelo menos algum componente orgânico, né, que constitui colágeno. Tipo osso alveolar, componente orgânico colágeno, certo? Ponto importante, nesses 4 tipos de cemento, eu tenho o cemento primário acelular, que ele é subdividido em 2, que é o cemento acelular afibrilar, que normalmente é um resquício da erupção dentária e ele está coronário à junção esmalte-cemento. Ele, do ponto de vista funcional, não tem muita importância. E temos o cemento acelular de fibras extrínsecas, que ele está nos 2/3 coronários da superfície radicular. Ele não tem células, pelo fato de ser acelular. E fibras extrínsecas. De onde vem esse nome, fibras extrínsecas? São as fibras do ligamento periodontal que se inserem nele. Ele é formado na vida intrauterina. Consequentemente, ele é extremamente organizado e muito bem estruturado histologicamente. Em contrapartida, ele é extremamente fino, tendo em média uns 28 micrômetros de espessura. Logo, se você observar um paciente que tem uma retração gengival, ele já vai ter dentina exposta, aquele cemento já foi perdido. Temos os outros 2 cementos, que são cementos celulares, como o cemento celular misto estratificado, que aí ele é produzido em camadas ao longo da vida, né? E ele está concentrado na região apical e região de furca. É justamente a região que demanda uma maior esforço mastigatório, como uma sequência, né? Uma vertente de força dos esforços mastigatórios. Consequentemente, tem a deposição e produção desse cemento ao longo da vida, né? Por isso que ele é chamado de estratificado, estratos, várias camadas. E nós temos o cemento celular de fibras intrínsecas, que é produzido, como eu havia mencionado para vocês agora há pouco, nas lacunas de reabsorção em áreas que sofreram uma sequela patológica, por exemplo, né? Ele pode conter as fibras de Sharpey, por isso fibras extrínsecas, e intrínsecas, porque ele produz o cemento naquela mesma região, porque tem células. E esses cementoblastos aprisionados na matriz e mineralizados são chamados de cementócitos. Mesmo princípio que o osteoblasto e o osteócito no tecido ósseo. Bom, então de célula nós temos o cementoblasto. Aí eu já antecipei, né? Quando ele é aprisionado na matriz, ele se torna um cementócito. O terço apical em região de furca, já mencionei, e tem as fibras extrínsecas do ligamento periodontal. Então observem que o cemento, ele sim, pode conter células, mas no terço apical e região de furca. E o cemento celular de fibras intrínsecas, que é o reparador que eu mencionei, encontrado em lacuna de reabsorção, tem cementócito também, só que ele não possui fibras de Sharpey, por isso que ele é chamado de cemento de fibras intrínsecas. Toda vez que a gente falar de fibras extrínsecas, a gente já está falando de fibras de Sharpey, fibras do ligamento periodontal, né? Bom, pensando nisso, mais uma questão. O cemento é um tecido especializado, mineralizado, que reveste as superfícies radiculares dos dentes. É um tecido que apresenta reabsorção e remodelagem constante? Não, quem faz isso é o tecido ósseo, o osso alveolar seria assim. Remodelagem ao longo da vida útil do dente? Não sei, vamos ver as outras questões. Reabsorção fisiológica semelhante ao osso alveolar? Não, não é semelhante. Crescimento contínuo e espessura por meio de deposição de camadas sucessivas? Essa está bem interessante. Grande densidade de vasos sanguíneos? Não, ele é avascular. Então, remodelagem ao longo, talvez produção ao longo da vida fosse uma resposta mais interessante. Então ele não se remodela, ele se produz. Então a alternativa D é a mais interessante para essa questão. E está certo, eu concordo, foi bem elaborado. Todas as questões, na verdade, estava até discutindo com o professor Darcio sobre isso,
Eu achei as questões bem elaboradas, com estudo e interpretação, todas elas são perfeitamente resolvíveis, né? Passíveis de resolução. Vamos pensar um pouquinho no ligamento periodontal. Pessoal, eu estou sendo bem enfático aqui, anatomia e histologia, porque isso despenca e é algo que a gente não está habituado a estudar na nossa vida clínica. E é muito importante a gente focar o estudo nisso. Quanto mais a gente estuda anatomia e histologia, agora pensando um pouco na vida, não tanto no concurso, mais a gente entende o que está acontecendo. Então, eu sempre falo isso para meus alunos. Tem dúvida? Volta para a base. Quando você volta para a base, você resolve seus problemas. Então vamos lá, ligamento periodontal. Então nós temos, de acordo com o direcionamento e posição do ligamento periodontal em relação à superfície radicular, uma orientação diferente de fibras. Então nós temos as fibras da crista alveolar, que são as mais coronárias, as horizontais, que vêm logo depois, as oblíquas, que têm um sentido de angulação exatamente opostos aos da crista alveolar, as apicais e as interradiculares, sendo que cada uma delas resistem a um tipo de demanda mastigatória ou de esforço ou de trauma diferente. Por isso que é importante eu ter diversos sentidos. Por exemplo, a apical resiste ao movimento de extrusão, então ela está no sentido oposto. Oblíqua resiste à intrusão e força vertical. Horizontal resiste à lateralidade e inclinação, e crista, extrusão. Tanto a crista quanto a apical resiste à extrusão. Isso é importante, tá? Bom, olha lá, mais uma questão. Os elementos mais importantes do ligamento periodontal são as fibras principais, que são de natureza colágena, dispostas em feixes e seguem um curso ondulado quando vistas em secções originais. Assinale a alternativa que representa corretamente o grupo de fibras que é considerado o maior grupo do ligamento periodontal, responsável por suportar o impacto vertical das forças de mastigação, tornando-o em tensão para o osso alveolar. Então, você está falando aqui que está mais frequente no ligamento periodontal. Essa é justamente o grupo oblíquo. É o grupo que eu tenho uma força inversa em relação à da crista e apical. E ele resiste. Isso eu acho que é importante. Olha só que interessante, fisiologicamente, responsável por suportar o impacto vertical das forças de mastigação, transformando-o em tensão, neoformação. Olha a importância dessas fibras oblíquas. Assinale a alternativa correta em relação ao ligamento periodontal. O espaço do ligamento periodontal não possui um suprimento sanguíneo que fornece nutrientes à superfície do osso alveolar? Possui sim, tem o plexo supraperiosteal e do ligamento periodontal. Não faz o menor sentido. O ligamento periodontal ocupa um espaço que varia de meio a aproximadamente 1 milímetro de largura, a depender em grande parte da idade e funcionalidade do dente. Pessoal, é um pouco menor, 0,25 milímetro de espessura. Então, essa seria uma alternativa que eu deixaria o meio certo do lado dela e terminaria de ler as outras questões. O ligamento circunda as raízes do dente, conectando-os ao osso alveolar circunvizinho e promovendo a união do cemento à lâmina dura, lâmina óssea, ou ao osso alveolar propriamente dito. Agora, ponto importante, lâmina dura é o aspecto do osso alveolar propriamente dito na imagem radiográfica. Então essa alternativa está bem interessante. Vamos para as próximas. O componente celular principal do ligamento são as células mesenquimais indiferenciadas? Não é o principal. O principal é o fibroblasto. Ela tem células totipotentes, mas não é o elemento celular principal que constitui o ligamento. Então, está fora. O colágeno do ligamento é constituído por uma mistura de tipo 1 e tipo 3. O 3 representa 80% do ligamento? Não. Tipo 1, que é a grande maioria, como em qualquer outra estrutura do periodonto. Então, realmente a mais interessante é a alternativa C. Por que não é a B? Por conta da espessura. O tamanho da espessura é 0,25, não de meio a 1. E esse espaço do ligamento seria diminuído ao longo da vida, né? Seria aumentado se houvesse um contato oclusal excessivo, e aí eu teria aumento da espessura do espaço pericementário, do ligamento periodontal, que isso só aconteceria numa situação que é adversa à saúde, não é biológico.